Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para iniciar mais uma revisão geral, né, neste mês sobre os conteúdos de literatura. Então, vamos fazer aí um passeio na linha do tempo, mas não cronologicamente, tá? Nós temos aí questões misturadas, até porque na sua prova ele não vai colocar na ordem cronológica. Então, não vem primeiro barroco, depois arcadismo e assim sucessivamente, não, certo? Então, ele pode pegar um texto literário e fazer uma pergunta linguística, gramatical ou vice-versa. Então, fica muito ligado nos enunciados e nos próprios textos para que você possa entender melhor o que ele está pedindo. Mas vamos lá. A primeira questão que eu trouxe foi sobre o impressionismo e ela diz assim: como os artistas realistas, que com a ciência haviam aprendido a utilizar determinados conhecimentos, os impressionistas se viram na necessidade de interpretar com maior vivacidade a natureza através de suas criações artísticas. Veja bem, impressionismo é uma vanguarda europeia, que ela vai acontecer aí lá no finalzinho do século XX, início do século XXI, não é? Como o próprio nome diz, é uma vanguarda que ocorre na Europa e vem para o Brasil e vai influenciar, sim, o modernismo, o pré-modernismo e o modernismo brasileiro. Tá? É uma vanguarda que cai em diversos concursos de vestibulares e especificamente também em um concurso de carreira militar que é ESA. Então, vamos responder essa questão? Em seguida, ele diz: segundo o impressionismo e suas tendências, analise os itens a seguir e marque a alternativa correta. Primeira proposição: a cor e tonalidade que se busca é a adquirida pelo objeto em reflexão à luz. Bom, para quem já estudou impressionismo, sabe que o impressionismo ele vai valorizar a luz natural, não a luz entre quatro paredes, né, da lâmpada, e sim a luz do lado de fora. Então ele sai do academicismo, sai das universidades e agora eu quero pintar ou expressar minha arte a partir da luz natural, ok? Então, quando ele diz a cor e tonalidade que se busca é a adquirida pelo objeto em reflexo à luz, isso é verdadeiro, certo? Então, quando eu olho para o meu objeto, o objeto que eu vou pintar e vejo a luz ou a cor dele naturalmente, isso vai me interessar, no caso o impressionismo, né? Agora, se fosse a luz como nós, por exemplo, hoje, século XXI, a cor que o desenho ou que o objeto, melhor dizendo, ele expressa com a lanterna em cima ou uma lâmpada em cima, é diferente da cor que o objeto vai expressar sobre uma luz natural, seja do sol, seja da lua. Então, proposição 1 correta. 2. O contraste de claro e escuro é obtido com clareza para o realce das cores in natura. Não, porque o impressionismo, por exemplo, ele não desenha o objeto na tela. Ele vai formando o objeto com pinceladas assim, manchinhas. Então fica um pouco misturado. Inclusive, ele não faz uso da cor preta, né? Ele faz de tudo para não usar a cor preta, porque a valorização dele está na clareza, né, da pintura, do objeto. Na clareza no sentido de claro mesmo, tá? De luz. 3. As cores binárias e ternárias são obtidas diretamente na paleta com associação de cores. Não. Não é na paleta que vai fazer a mistura de cores, certo? Quando ele diz binárias e ternárias, são variações de cores quando você faz a junção das cores primárias. Então, essa mistura ele faz diretamente na tela e não na paleta. 4. Os contornos das imagens são sem definição. Sim, já tinha dito anteriormente. Por quê? Porque eles não fazem o desenho anteriormente, né? Eles não fazem o desenho, o decalco, antes de... Ele vai diretamente na tela, o pincel ali na paleta, pego a minha cor e vou na tela. Se eu quiser misturar com outra cor, eu coloco o pincel na paleta e vou fazer a mistura na tela. Então,
de longe você consegue ver o desenho mais definido, mas de perto você vê manchinhas, né? Um pouco coloridas. Então, os contornos das imagens são sem definição, né? Eu li o contrário, assim, são bem definidas. São sem definição, então verdadeiro, tá? Perdão aí. 5. Veja, eu já disse que 1 e 4 são verdadeiras. Então, 2 e 3 até agora são falsas. A opção A eu já elimino. A opção B pode ser verdadeira, né? Porque 2, 3 e 5 estão incorretas. Vamos ver aí. 5. O trabalho de criação destes artistas baseia-se na criação de sombra e luz dos artistas barrocos. Sombra e luz, não, porque o barroco ele vai tratar do claro e escuro, né, da dicotomia, do contraste. Na verdade, gente, essa questão aqui, eu lembrei agora, eu ia falar no início, mas foi até bom. Ele pede no enunciado para marcar aquela que está correta, conforme a sua afirmação. E aí ela teve um problema, né, por conta desse correta, e as alternativas têm correto e incorreta, e causou confusão nos candidatos, e muitos acabaram dizendo que não tinha gabarito. Por quê? Porque as alternativas corretas, os itens corretos, é proposição 1 e 4. Mas no gabarito, ele diz que a letra E, 1 e 4 estão incorretas. Na verdade, elas são corretas, né? Se ele tivesse pedido marque a incorreta, a letra E seria incorreta, ou na verdade, todas as outras. Certo? Então, aí no seu gabarito, você vai anular, ou você vai, onde tem na letra E incorreto, você corta o in, porque na verdade, as duas proposições estão corretas, ok? Vamos lá, continuando. Segunda questão. Ele diz assim, leia as proposições e assinale a correta. É uma questão de figuras de linguagem, muito comum na sua prova. À custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas e, sobretudo, de muita paciência. Proposição 1. Que figura de linguagem é esta, gente? Aí eu tenho que olhar a primeira coluna, né? A, gradação, B, hipérbole, C, hipérbole, D, gradação. Então, você tem que avaliar que, obviamente, só pode ser uma das duas. Você consegue ver hipérbole aí? Hipérbole é o exagero, né? Expressões que exageram no que dizem. Quando eu digo a custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas e, sobretudo, de muita paciência, não estou vendo exagero aí. O que eu vejo é a repetição de muitos. Então, quando houver não é nem em si a repetição, né? É a gradação. O próprio nome já diz. A gradação de algo que você está fazendo, ou você está dizendo que está fazendo gradativamente, vai ser exatamente essa figura. Então, a custa de muitos trabalhos, muitas fadigas, muita paciência. Então, algo aconteceu à custa de várias aí situações gradativas, certo? Então, eu poderia também dizer assim, eu organizei, limpei, lavei e descansei. Então, eu estou falando ações gradativas que eu fiz. Isso vai ser uma figura de linguagem dentro de um contexto figurativo de gradação. Segundo, diz, se queria que estivesse sério, desatava a rir. Qual seria aqui, gente? Na segunda coluna só pode ser a antítese ou paradoxo. Tanto um quanto o outro se trata de ideias opostas, mas o paradoxo são ideias absurdamente opostas. Algo assim ilógico de acontecer. E a antítese são ideias opostas,
mais especificamente, palavras antônimas, contrárias. Então, eu tenho no 2 sério e rir, né? Se que estivesse sério, desatava a rir. Então, antítese. Eu já elimino B, C e E. Eu estou agora entre A e D de dado. Terceira proposição. Parece que uma mola oculta o impelia. Uma mola oculta o impelia. O que seria isso? Gente, é uma comparação ou uma metáfora? A comparação vai fazer, de fato, uma comparação usando o elemento comparativo. Por exemplo, o elemento como, né? Ela é como uma flor. Isso é comparação. Mas se eu digo, Suzana é uma flor, eu estou comparando Suzana a uma flor, mas sem utilizar o como. Isso é metáfora, tá? Eu utilizo o termo no sentido conotativo, figurado. E foi o que ele fez na proposição 3. Parece que uma mola oculta o impelia. Quer dizer, eu estou me referindo a uma pessoa e dizendo que uma mola oculta, estou usando um termo no sentido figurado, é como se uma mola tivesse aí segurando ele, né, e fazendo esse sentido aqui, esse movimento, né, de puxar e soltar. 4. Isto dava em resultado a mais refinada má criação que se pode imaginar. Aí, eu só tenho uma, que é a letra D, né? Que é hipérbole. Qual seria aí? Dava em resultado a mais refinada má criação que se pode imaginar. Quer dizer, eu estou exagerando no sentido de dizer que a má criação é a mais refinada possível, que se pode imaginar. Então, isso aqui é uma hipérbole. Cuidado! Uma mesma expressão, uma mesma frase, ela pode ter mais de uma figura de linguagem. Só que se ela tiver mais de uma figura de linguagem, não vai estar nas alternativas. A não ser, porque se tiver, a questão vai ser cancelada, né? E aí, se ela só vai estar mais de uma alternativa, ela tem que estar na mesma alternativa. Por exemplo, se ele dissesse o 4, dissesse hipérbole e ironia, estaria certo. Duas figuras na mesma frase. Mas ele só colocou hipérbole. Se ele tivesse colocado no lugar de hipérbole ironia, também estaria certo. Ou as duas ao mesmo tempo, ou só uma das duas. Mas uma em uma alternativa e a outra em outra alternativa, a questão é cancelada, tá? Porque nessa proposição pode ser mais de uma figura de linguagem. Então, é comum isso acontecer, tá? Só tem que dar ligado. Letra D é a resposta. Terceira questão diz assim: as ondas amarguradas encostam a cabeça nas pedras do cais. Até as ondas possuem uma pedra para descansar a cabeça. Eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo, mas não descanso. Murilo Mendes. Aqui, mais uma questão de figura de linguagem, né? Qual é a figura que ocorre nos versos 5 e 6? Os versos 5 e 6 são os versos eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo. E aí? Qual você acha que é? Será metáfora? Será sinédoque? Será hipérbole? Aliteração? Anáfora? Você ainda tem dúvidas sobre essas figuras de linguagem? Então, dá pausa aí e vai lá no vídeo, aqui mesmo no meu canal, sobre figuras de linguagem. Tem 2 vídeos separados, né? Porque são muitas figuras, eu fiz 2 vídeos. Para que você tire mais dúvidas. Às vezes não adianta só eu explicar o que é rapidamente, posso explicar como eu fiz no vídeo anterior sobre outras questões, mas lá, esse vídeo, especificamente sobre figura de linguagem, está bem mais explicado. Então, aqui eu na verdade possuo todas as pedras que há no mundo. Será mesmo que ele possui todas as pedras? Isso é o quê? Um exagero? Hipérbole. Beleza? Essa foi mais rápida. Quarta questão. Agora eu tenho um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha, que na verdade o título dela é O Achamento do Brasil. Ele diz assim: o capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço e aos pés uma alcatifa por estrado, né, um tapete.
entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Porém, um deles pôs olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Viu um deles umas contas de rosário brancas, acenou que lhes dessem, fogou muito com elas e lançou-as ao pescoço. Depois, tirou-as, enrolou-as no braço e encenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que daria ouro por aquilo. O que é que essa questão está pedindo? As alternativas corretas conforme a interpretação de texto aqui dessas proposições. As palavras de Caminha evidenciam um confronto entre civilização e barbárie vivenciado, né, pelos portugueses na chegada ao Brasil. Sim, na visão deles, eles viveram aí um confronto entre civilização e barbárie. Né? De fato, houve uma barbárie, mas dos portugueses em relação aos índios, né, gente? Dono das terras brasileiras. Então, verdadeiro. Nesse trechinho da carta, especificamente, vai falar sobre isso. Falou sobre isso. A interpretação que o escrivão dá aos gestos do índio em relação ao colar do capitão corrobora, né, confirma a intenção dos portugueses em explorar as possíveis jazidas de ouro da terra recém-descoberta. Com certeza. No trecho selecionado, Caminha sugere uma prática que viria a se tornar corrente nas relações entre portugueses e silvícolas, o escambo, a permuta de produtos da terra por artigos manufaturados europeus. Né? Essa conduta do trechinho que a gente leu demonstra isso, que futuramente ia ser exatamente isso, o escambo, né? Então, a gente tem aí todas as alternativas corretas, letra D, tá? Quem sabe um pouco mais de história também matou muito mais rápido essa questão, tá? Na verdade, o quinhentismo, época em que a Carta de Vaz de Caminha foi escrita, a coroa portuguesa, não é uma escola literária, mas a gente precisa estar ligado porque fez parte da nossa história brasileira, né? E está no conteúdo de literatura. Quinta questão diz assim, ainda sobre o quinhentismo, diz todas as alternativas estão corretas, exceto uma, sobre o padre José de Anchieta. Foi o mais importante jesuíta em atividade no Brasil do século XVI? Sim, ele foi o principal. Ele, inclusive, foi quem trouxe o teatro popular para o Brasil, né, na época do quentismo. Letra B. Foi o grande orador sacro da língua portuguesa com seus sermões barrocos? Não, porque José de Anchieta não é da época do barroco. A letra B está falando sobre quem? Outro padre, outro jesuíta, Antônio Vieira. Tá bom? Encontrei a errada, então todas as demais estão certas. Sexta questão. A Carta do Descobrimento do Brasil, segundo Alfredo Bose é um autor, né, de obras, livros que falam sobre a própria literatura brasileira, seja do seu contexto, características e obras, autores, enfim. É um diário de viagens, né, ele fala sobre o descobrimento do Brasil. Nela, o autor Vaz de Caminha, ao enaltecer as belezas e riquezas da terra, visa o quê, gente? Convencer as autoridades portuguesas a enviar os colonos para a região descoberta, a fim de que tomassem posse da terra, impedindo a entrada de navios estrangeiros na costa brasileira, muito cobiçada pelos ingleses na época. Eles não queriam impedir, não, tá? Eles aproveitaram que os ingleses queriam ter acesso e haviam trocas aí de riquezas, né? Objetos, ouro, enfim, tá? Então, eles não impediram, não. Eles se aproveitaram das terras que não eram deles para fazer um empreendimento. B. Comunicar ao rei de Portugal, Dom João III, que a nova terra havia sido descoberta e que nela tudo era atraente, inclusive a natureza, bastante exuberante. Por essa razão, os marinheiros ficaram tão encantados que demonstravam a intenção de não retornar a Portugal. Não, gente.
Não aconteceu isso, né? Muita gente queria retornar e alguns queriam continuar, queria se enraizar aqui nas terras, mas obedecia à coroa portuguesa. Letra C. Demonstrar ao rei português que os navegantes atingiram os objetivos da viagem, uma vez que já tinham certeza ao saírem da Europa de que encontrariam. Não, ninguém tinha certeza. Inclusive, eles saíram da Europa em busca da nação índia, né? Das Índias. E aí não achou, assim, pelas correntes marítimas acabaram chegando ao Brasil. Letra D. Certificar ao rei a chegada à nova terra, a qual lhe causara boa impressão por ser rica, ter água doce, natureza viçosa, além de ser habitada por um povo exótico que não usava roupa. Então, a Carta de Pero Vaz de Caminha vai relatar isso, tá? Letra D. Sétima questão. Aqui a gente tem um poema de Gregório de Matos, do Barroco, né? Autor do Barroco, um dos principais autores da poesia barroca, e ele vai tratar aqui de fazer uma denúncia sobre a própria cidade, Bahia, que ele mora quando pequeno, sai para estudar e quando volta adulto, óbvio, ele tem uma maturidade diferente, começa a observar nela uma corrupção. Então ele faz essa denúncia, né, contra a própria Bahia e diz assim, esse é um trecho. Que falta nessa cidade verdade, que mais possua desonra, honra, falta mais que se lhe ponha vergonha, o demo a viver se exponha, por mais que a fama é exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Pode-se reconhecer nos versos acima de Gregório de Matos que caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, sim, o jogo verbal, né, jogo de palavras aí, falsidade, verdade, desonra, honra, falta mais que se lhe ponha vergonha, exponha, exalta, falta, verdade, honra e vergonha. Então, esse jogo de palavras é muito comum, uma característica muito recorrente no barroco, que é o cultismo, tá? A serviço de uma crítica, já tinha falado sobre isso, em tom satírico do perfil moral da cidade da Bahia. Foi exatamente o que eu falei anteriormente. Gregório de Matos tem 3 tipos de poesia, você pode também conferir isso aqui na aula no meu canal sobre o barroco, é só acessar lá, tá? Lírica, sacra ou religiosa e satírica, que vai fazer uma crítica aí, ele faz crítica às pessoas, ao governo, à corrupção, especialmente a Bahia. Vamos lá, a 8ª questão diz o seguinte, sobre o cultismo e conceptismo, eu acabei de falar, né, sobre o que é o cultismo, vai ter esse jogo de palavras, o uso de figuras de linguagens, rimas, já o conceptismo, o de concepção, vai se tratar mais da palavra ou de textos que vão trazer um tom mais de argumentação, de persuasão, de convencer, do raciocínio, fazer com que a gente reflita mais. Os 2 aspectos construtivos do barroco assinale a única alternativa incorreta. O cultismo opera através de analogias sensoriais, valorizando a identificação dos seres por metáforas, sim, figuras de linguagem. O conceptismo valoriza a atitude intelectual e a argumentação, exatamente o que eu falei. O cultismo e o conceptismo são partes construtivas do barroco que não se excluem, sim. Não se excluem porque eles não são o inverso, não são contrário, né? É como eu dizer sim ou não. Não, são 2 correntes, cada uma tem um pensamento diferente, mas elas podem se completar. Inclusive, eu posso também trabalhá-las separadamente, ok? É possível localizar no mesmo autor e no mesmo texto os 2 elementos, com certeza. Gregório de Matos utilizava mais o cultismo, mas eu também posso ver nos textos dele conceptismo. O padre Antônio Vieira utilizava mais o conceptismo, mas a gente também é possível ver nos textos dele o cultismo, beleza? Letra C. O cultismo é perceptível no rebuscamento da linguagem, pelo abuso no emprego de figuras semânticas, sintáticas e sonoras, sim, figuras de linguagem. O conceptismo valoriza a atitude intelectual que se concretiza no discurso, pelo emprego de sofismas, silogismos, paradoxos, sim, porque vai trazer um pouco mais de reflexão, argumentação. Letra D. O cultismo na Espanha, Portugal e Brasil é também conhecido como gongorismo e seu mais ardente defensor, entre eles, foi o padre Antônio Vieira. Não, tá, gente? Padre Antônio Vieira
ele vai sofrer influência aí do quevedismo, certo? E aí ele propõe a primazia da palavra sobre a ideia, né? O inverso. Padre Antônio vai falar a primazia da ideia sobre a palavra. Então, aí eu tiraria o cultismo, colocaria conceptismo, e no lugar do gongorismo colocaria quevedismo para que a letra D estivesse correta, mas ele pede a incorreta, eu marco a letra D por isso. Nona questão. Agora a nona questão para a gente ver aí características do barroco e do arcadismo. Então eu tenho visão dualista do universo refletida numa linguagem essencialmente antitética. Vocês acham que é 1 ou que é 2? 1, né? A antítese já é barroco, esse conflito entre ser ou não ser, seguir o caminho da santidade, do pecado, isso é muito barroco. Expressão constante da fugacidade da vida, barroco. Só cuidado, porque no arcadismo também tem essa fuga da cidade para o campo, né? Uma vida mais tranquila. O barroco não, uma expressão, uma angústia, porque a vida ela é passageira, você pode morrer a qualquer momento, então há essa preocupação em fugir desses problemas, né, da vida. Resgate ao modelo clássico, arcadismo, ele vai resgatar o classicismo da Europa. E valorização dos elementos da natureza, arcadismo, uma característica muito comum é o bucolismo, né? Um ambiente campestre, essa relação do homem com a natureza. Portanto, letra E é a correta. 10ª questão, baseada em um texto, um trecho do livro Marília de Disseu, autor Tomás Antônio Gonzaga, do arcadismo, e diz assim, Lirão, eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardalha e o gado do tosco trato de expressões grosseiro. Dos frios gelos e dos sóis queimado tenho um próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, frutas, azeite das brancas ovelhinhas, tiro o leite. E mais as finas lãs de que me visto, graças Marília bela, graças à minha estrela. Então aqui é um monólogo que Tomás Antônio Gonzaga, de pseudônimo, né, que são os nomes falsos, ele chama de Disseu, a esposa dele chama de Marília, e faz essa declaração para ela, usando elementos da natureza, né, como ovelha, plantação, frutas, verduras, enfim. Então, o arcadismo, também conhecido como ceticismo ou neoclassicismo, é o período que caracteriza principalmente a segunda metade do século XVIII, tingindo as artes de uma nova tonalidade burguesa. Aqui a gente começa a ter o início da expansão dos novos ricos, né, da burguesia e a decadência da nobreza. A questão 10 vai pedir a alternativa que não vai caracterizar esse período. E vê como é fácilzinho, ó. Letra A, os modelos seguidos são religiosidade, subjetivismo, contraste e dualismo. A letra A é totalmente o barroco. Então, óbvio que é a letra A. Todas as outras alternativas é bom você dar uma lida aí, dar pausa no vídeo e dar uma lida, porque você vai revisar as características do arcadismo, ok? Vamos para a questão 11. Ainda sobre o arcadismo, né, Tomás Antônio Gonzaga, poeta arcade brasileiro, expressava assim o sentimento amoroso. Uma característica muito comum do arcadismo é a sutileza, é o equilíbrio do seu sentimento. Não é para ser frio, não é para ser totalmente razão. É para ter emoção, mas também razão. É uma influência muito forte do iluminismo, né? Então é preciso ter um equilíbrio. Vamos lá. Se não lhe desse compadecido, tanto socorro Deus cupido, se não viver uma esperança, no peito seu já morto estava o bom de seu. 3 proposições e a gente precisa descobrir qual é a verdadeira. Preservou da cultura clássica as referências mitológicas? Sim, característica do arcadismo. Show de bola. Mas e nesse texto tem mitologia? Cupido, o deus Cupido, gente. Então, o Cupido aí que joga a flechinha para poder atingir alguém e trazer um sentimento, uma paixão, e você se apaixonar por outra pessoa. Isso é mitologia. 2. Adotou explicitamente o fingimento poético ao desenvolvimento de motivos pastoris. Esse próprio texto mostra isso, quando ele diz o bom de seu.
O Bom Disseu é o bom pastor, pastor de ovelhas, e Disseu é o pseudônimo de Tomás Antônio Gonzaga. Então, isso é o fingimento poético. É você não se revelar, tá? Apoiou-se também em padrões métricos mais populares, como o verso tetrassílabo. Com certeza, eu tenho aí versos com 4 sílabas, tá? Como é que eu sei os versos aqui, Cindy? Cada barrinha dessa está separando um verso. O primeiro verso é se não lhe desse. O segundo verso é compadecido. O terceiro, tanto socorro. E assim sucessivamente, tá? As barrinhas estão separando os versos. Então, cada verso tem 4 sílabas. Eles adotam isso, é uma característica. Todos os outros versos vão ter a mesma quantidade de sílabas do primeiro verso, ok? Então, todas estão corretas, portanto, letra C. Vamos aí à questão 12. Questão 12 diz: o romantismo brasileiro encontrou no índio a sua mais autêntica expressão de nacionalidade. Sobre essa fase do romantismo é correto afirmar? Vamos lá. Romantismo agora. Primeira escola literária do século XIX. Inclusive, aqui no Brasil, é essa escola que vai abrir a era nacional. É a primeira escola literária que vai ter características mais brasileiras, certo? Quando ele está falando aqui da primeira geração, quando ele fala encontrou o índio a sua mais autêntica expressão de nacionalidade, eu estou falando de fato da primeira fase, que é conhecida como indianista e nacionalista. Então, eu tenho aí 5 proposições. Vamos descobrir quais são as verdadeiras. O indianismo foi uma das principais tendências do romantismo brasileiro. Sim. Destacaram-se nessa fase Gonçalves Dias na poesia e José de Alencar na prosa. Perfeito. Ainda tem dúvidas sobre o romantismo? Assiste lá, né, o vídeo aqui no meu canal sobre esse movimento literário. 1 verdadeira. 2. No indianismo encontramos elementos como a depressão, o devaneio. Gente, só aí o nome. Depressão. Já sei que está errado, porque está falando de algo que não existe na primeira fase. Aí eu continuo lendo o sonho, a perspectiva de morte, Álvares de Azevedo é o principal. Opa, essa é a segunda fase. Eu quero sobre a primeira, ok? Então, falso. 3. Constituir um painel de estilos diversificados. Cada poeta criava sua própria linguagem, mas todos estavam preocupados com a afirmação das ideias abolicionistas republicanos, libertação dos escravos. Terceira fase do romantismo. Elimina essa, que não é o que eu quero. 4. No indianismo, é comum ver a representação do índio como bom selvagem, bem como o reconhecimento do índio como símbolo de nacionalidade. Com certeza, né? Tudo idealização, gente. Nada foi verdadeiro assim totalmente. Por quê? Porque o índio ele foi aculturado, explorado pelo português. Mas na primeira fase, traz ele como se isso não tivesse acontecido. A primeira fase do romantismo traz o índio como herói maravilhoso, né? É aquele que é a raiz brasileira. Então, a proposição 1 e 4. Eu já eliminei, já sei que é letra A, mas mesmo assim eu vou ler a 5. Seus principais representantes foram Visconde de Taunay, José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida? Não, nada disso, tá? Na primeira fase eu tenho José de Alencar, apesar que José de Alencar ele nem pode ser assim tão marcado na primeira fase, porque ele tem prosa em diversas características, não só na primeira fase, mas na prosa dele, indianista, da primeira fase, ele é um dos principais, né? Por conta da tríade dele. Anota aí, Iracema, o Guarani e o Birajara. Tríade indianista. Bom, a gente fica por aqui nessa primeira parte do vídeo. Se você tiver dúvida, fala comigo, comenta. Até o próximo vídeo. A segunda parte desses exercícios.